nos neurônios, né, nas células que fazem o cérebro funcionar, as unidades, né, do cérebro, existem receptores que são como se fosse a chave da ignição, nos quais esses componentes da maconha, sobretudo o THC, se liga especificamente. Aí ficou muito esquisito, né? Como é que o nosso cérebro tem algo para receber o princípio ativo da maconha? Bom, a pergunta fez, mas será que nós não temos uma maconha interna? Descobriu-se uma maconha interna. O cérebro de todos nós, a minha, o meu cérebro, o seu... O cérebro de qualquer pessoa é cheio de substâncias canabinoides. They're known as the endocannabinoids. O que você mais aprendeu com esse filme? Olha, eu fiquei surpreso com aí uma questão bem de ciência, né? Não nem envolve essa questão política e criminal. A questão dos endocannabinoides. No filme, né, quando eu li o primeiro livro da maconha, já tinha essa citação, aí eu, como assim? A gente tem um sistema no nosso cérebro que produz... Peraí, deixa eu ver se... Aí fui mais fundo, fui lendo livros específicos sobre isso, e cheguei num livro chamado Maconha, Cérebro e Saúde, que aí é um livro bem técnico, bem... enfim, é técnico, mas é de fácil leitura, mas bem específico nos nomes, e aí que conta a história, como é que foi descoberto um sistema endocannabinoide no nosso cérebro. Eu vi os depoimentos dos cientistas, dos neurocientistas e médicos, quer dizer, até o Carlini, que é um médico super respeitado, estuda isso há anos, ele fala brincando, né? Quer dizer, a gente tem uma maconha interna no nosso cérebro. Isso para mim foi uma surpresa, porque depois eu vinha me aproximar mais desses neurocientistas, trocando e-mails e querendo entender, isso até pós-filme, né? Isso é uma questão científica provada, né? Provada. Não é que a gente contra não tem mais, não tem. Só que existe uma banda que querem negar mas isso é um fato científico. Se você for pesquisar em site no mundo inteiro, está se estudando isso. Quer dizer, mas não é nada demais. Claro. É porque como a maconha tem esse peso, né, a gente acha que é um absurdo falar isso, mas a gente tem sistemas no cérebro que simplesmente são receptores que recebem substâncias que se encaixam perfeitamente, né, que nem ele fala no filme, é que nem uma chave na ignição. Substâncias. Só que tem um receptor que se encaixa exatamente como uma substância da cannabis. É simples, e a cannabis é uma planta, também não tem nada demais. E aí, pela lógica da neurociência, se você tem no cérebro esse receptor, é porque o organismo tem que produzir alguma coisa para se encaixar lá. Porque quando ele encaixa, ele desencadeia aí uma série de sinapses, e aí, enfim, aí vão aí regulações neurais. E aí descobriram que realmente o cérebro humano produz uma substância que é similar à da cannabis. Por isso que é endocannabinoide, quer dizer, é produzido por nós aqui dentro. Isso regula uma série de coisas, tem a ver com a fome, tem a ver com a cognição, tem a ver com o sono. E isso se encaixou perfeitamente com relatos de pesquisas de usuários que sentem fome, que dormem melhor, enfim. E aí o efeito medicinal, né? E aí você entra em todo o lado do estudo medicinal. O depoimento daquele gaúcho que... que teve câncer na garganta, né? Isso, fez quimioterapia, fez radioterapia. Aí quando eu comecei a radioterapia, então foram ao todo 25 sessões, eles fizeram uma máscara de chumbo e dava radiação só nessa região onde tinha esse tumor. Além de perder o gosto de se alimentar, de sentir o sabor dos alimentos, tu perde totalmente o apetite, tu fica desinteressado em comer. Tu sabe que aquilo virou uma obrigação, porque tu não sente gosto. Então, nesse período, a cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante. Causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva cidreira, eu também tinha cannabis. Em cidades dos Estados Unidos onde já está já acontece. Totalmente... Eu pude visitar a Califórnia, em Oakland, que foi onde começou talvez mais forte esse movimento. Eles até têm um bairro chamado Oaksterdam, né, que é uma brincadeira com Amsterdã. E eu pude visitar 3 dispensários lá. E assim, Roberto, é fantástico. Assim, é de uma organização, sabe? Eu entrei, você tem detector de metal para você entrar, você tem segurança na porta. É um hospital? É uma farmácia. Uma farmácia. Aí você entra, você tem um balcão, você tem mais de 100 tipos de cannabis ali, com variações de THC, para uso medicinal. Para uso medicinal. Aí você tem uma carteira que as pessoas tiram, vão lá e podem comprar. Agora, é claro que numa realidade em que o uso é proibido,
as pessoas dão um jeito de, pelo medicinal, fazer uma coisa ou outra ilegal. Então, assim, tem muita gente que fala, isso não dá certo porque tem gente aí comprando carteira e médico. Mas tem, de fato Sempre tem. terá. Porque se você continua também proibindo que a pessoa possa ter de uma outra forma e ela vai ter, talvez ela vai dar um jeito de falsificar a carteira ao invés de comprar do criminoso, digamos assim. Então, isso sempre vai ter. Acho que se tiver uma situação de proibição, vai ter problema. Agora, como é que você acha que esse debate, primeiro, como é que ele está se dando e aonde ele vai chegar? Tá. Pelo que eu tenho acompanhado, eu me distanciei um pouco do assunto agora, Sim. porque estou produzindo outras coisas e me interesso por outras questões também. Mas já acompanho, porque fiz muitos amigos e Claro. tive que participar de muita discussão de fórum. A internet foi uma ferramenta fantástica. E assim, a maconha tem um peso muito grande. Então o movimento pela maconha é muito maior. Até que a gente vê aí passeata da maconha e ninguém faz passeata de crack, heroína. Claro. Né? Então a maconha tem um peso muito forte. Então já Até porque o crack e essas outras drogas são realmente cada droga destrutivas, tem né? que ter a sua... É muito diferente Tem que o ter, peso, exatamente. Né? claro. Eu acho que o conceito é geral. Né? A proibição não funciona. Agora, como é que a gente vai lidar com cada uma delas? Eu acho que tem que pensar. Né? Não é tão simples assim. Então a maconha ganha um peso muito grande porque tem muita gente que fuma e o uso medicinal é mais que comprovado e mais, você pode plantar em casa. Então você consegue tirar ela desse ciclo. Então isso faz com que as pessoas se entusiasmem mais e se engajem mais nessa luta, digamos assim. Então hoje já existe um projeto que o pessoal desse movimento fez, um projeto de lei que está sendo levado para regulamentar o uso econômico, o uso cultural, o uso religioso também, porque ela também é uma substância específica de uma religião, a religião Rastafari. Então já existe isso. Está aí em Você está falando isso em termos nacionais. nacionais. Cuanto a la marihuana, tengo mis dudas, fíjese, tengo mis dudas. Si contemplo la cultura de algunos pueblos árabes, que la consumen, el hachí y algunas de esas drogas blandas, desde hace siglos, pues pienso que es tan malo como beber coñac o como beber vino. Es tan malo como eso, pero tengo mis dudas porque todavía no sé en lo más íntimo de mi conciencia se isso é ou não um primeiro passo para outra coisa pior. Em termos internacionais, porque eu vejo que o ex-presidente da Colômbia, ex-presidente da Costa Rica, Sim. além do Fernando Henrique, e outras grandes personalidades, também estão se reunindo, né? Se reuniram, eles fizeram uma comissão latino-americana sobre drogas e democracia, que acho que foi o primeiro pontapé internacional, que eles começaram a falar. Mas eles falam da proibição como um todo. Olha, a guerra às drogas não deu certo. Quer dizer, aí eu até brinco, né? Não deu certo para algumas pessoas, porque dá certo para muitas outras. Claro. Quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro está achando ótimo e quer que isso continue. Então não deu certo. Eu não tenho certeza se o Fernando Henrique ele é mais específico com relação à maconha. Talvez seja, porque a maconha acaba surgindo primeiro. Leve, né? Já é chamada droga leve. Você vê no México o que está acontecendo, é a maior tragédia nacional. Né? Eu Aumento da conversei repressão. há pouco tempo com um grande jornalista americano e também com o ex-ministro das Relações Exteriores do México, que dizia que foi um erro, de certa forma, do Estado combater da forma que está combatendo as drogas. Lá. El presidente Calderón decidió declararle la guerra a los cárteles de la droga. Y esa decisión creo yo que fue un error. Porque são muito fortes, é impossível... Combatirlos a todos, todo el tiempo, como dice Carlos Fuentes, sin policía, con un ejército que no está preparado para eso, sin el apoyo de la población que es indiferente, no es partidaria de la droga, pero es indiferente a la guerra. Fue un desastre. Y ya 4 años después tenemos 25,000 muertos, tenemos una imagen internacional desastrosa de violencia, de guerra. Hemos gastado casi 10,000 millones de dólares en esta guerra y los resultados son nulos. Hay más violencia que antes, más inseguridad que antes. México ha aumentado la producción de marihuana, de heroína y de metanfetaminas. Es cierto que pasa menos cocaína de Colombia a Estados Unidos vía México, pero ha sido sustituida por la producción mexicana de las otras drogas.
Entonces ha sido un fracaso esta guerra. É uma coisa extremamente dúvida. difícil. Aquilo ali seria, eu diria, o extremo da mesma situação, na verdade. Você pegar essa situação de proibir por esse processo bélico, policial, repressivo, e leva ao extremo. Aí você tem o México, que é um extremo. E você tem outras cidades que sofrem com isso também. Acho que o Rio de Janeiro sofre um pouco com isso. E por isso que o Rio também é um personagem do filme. Eu sou carioca, enfim, eu queria retratar também o que eu vejo, a minha realidade. E que é essa política. Então, como é que você resolve com isso? Com polícia, vamos prender e não vamos chegar na raiz da questão, que é muito mais social, né, do que farmacológica. Né? Essa que é a grande verdade. Então, no mundo, acho que há um avanço e retrocesso, é sempre assim, isso é normal, né? Dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, sempre assim, né? Mas no Brasil eu vejo um movimento muito forte, aí mais fechado na cannabis, na maconha, de mudança de lei mesmo. Aí o pessoal que planta está vindo forte com projetos de lei para permitir que as pessoas possam plantar em casa, para sair desse ciclo, enfim. Tem sites, grupos, assim, uma coisa enorme. Rodrigo, e as religiões disso? Eu acho que existe uma questão complicada, né, que aí entra a moral, né, que eu acho que é mais difícil da gente desconstruir. Nada contra a moral, imagina. A moral é fundamental. Mas o Kant diz que a moral é única, né? Cada um tem a sua moral. Cada um tem a sua. Né? E é complicado quando eu quero impor a minha a você. Como é que eu faço? Então, como é que a gente pode querer impor uma moral, uma crença, né, a um grupo? Então, a ética já é um outro elemento. Né? A ética pode ser universal, a moral já. A moral já não. Eu acho particular. Né? Vamos respeitar, né? Vamos tolerar. Mas a gente precisa entender o que está trazendo o problema para o social. Porque eu acho que quando qualquer grupo religioso, qualquer grupo, defende a família, sabe, defende a saúde, ela está certa. Todo mundo quer saúde, todo mundo quer defender a família. A questão não é assim que a gente está defendendo a saúde da família. Porque quem está morrendo também tem família, também tem mãe, também tem saúde. Então, gente morrendo na sociedade também é um problema de saúde pública. O problema de saúde pública não é só a Cracolândia. É também, claro, um grande problema. Mas os jovens que estão morrendo nessa guerra insana também é um problema de saúde pública. São jovens que estão morrendo. E o que me deixa assim pensando é porque são gerações. Né? Você hoje, uma criança de 10, 15 anos que vive uma situação violenta dessa, ela vai crescer e são gerações que você pode formar, né, com sentimento de rancor, né? Poxa, por que eu estou aqui sofrendo isso? Como é que eu sou um demônio nessa situação? Que eu estou me relacionando com o tráfico, sou aviãozinho, estou ganhando meu dinheirinho aqui. É complicado, é muito complicado. E eu acho que aí tem que desassociar a questão da droga com o mal. Isso é uma coisa que está muito intrínseca nas pessoas, a droga é o mal. Né? E não é bem assim, não é tão simples assim. É muito complexo, né? Porque também é um mal, né? Se você vê as pessoas viciadas, se você vê a pessoa que perde tudo, né? Como você é viciado no jogo, na bebida, enfim. Né? É uma discussão. Eu uso uma palavra que eu aprendi com um neurocientista, que é o Siddhartha Ribeiro. Ele fala isonomia. Igualdade. Isonomia. Então, como você falou, tem gente que se acaba no jogo, tem gente que se acaba no álcool, tem gente que se acaba em outras, no remédio, nos antidepressivos. Mas a gente regulamentou, a sociedade regulamentou. Vai ter sempre desvio? Vai ter. Continua tendo comércio de cigarro ilegal? Tem, mas ele é irrisório. Talvez não valha a pena a polícia perder tempo correndo atrás do cigarro. Você faz uma indústria, você taxa aquela indústria, pega aquele dinheiro e bota na saúde, bota na prevenção, nas campanhas, você diminui propaganda, faz tudo isso. E eu acho que é isso, você mantém a liberdade individual de cada um. E o teu documentário começa nos cinemas quando? Entra dia 2 de setembro, sexta-feira. A gente está entrando no Rio, no Cine Glória e o Cine Joia. Em São Paulo, a gente está na Matilha Cultural. Em Brasília, a gente está no Cine Saracura. E a gente faz exibições no Brasil inteiro, em faculdades. A gente já está aí 1 ano rodando com o filme. O filme começou em 2010, no Festival do Rio. A gente foi para vários festivais aqui no Brasil, festivais lá fora.
E a gente faz exibições gratuitas em universidades, em grupos. Eu já fiz exibição dentro da polícia, já fiz exibição no filme dentro de uma delegacia, Importantíssimo. discutindo com Esse é um policiais. delegado extremamente aberto. O Orlando Zacconi. E a gente fez duas exibições, uma na delegacia de polícia, outra numa turma de policiais mestrandos. E a discussão também é riquíssima, porque são pessoas que vivem essa realidade diariamente. O Coronel Jorge, que trabalhou com o Jorge da Brizola, né? Silva Excelente. também, uma figura assim, de uma lucidez, sabe, de uma compreensão também Nilo fantástica. Nilo Batista, criminalista. A Vera, que é também Malaguti. Vera Malaguti. Então, assim, Gente, realmente de peso, gente né? de peso que pensa isso seriamente, sabe? Não tem terceiros interesses, querem de fato entender isso e tem outros argumentos. Eu acho que isso que a gente tem que trazer. E agora o teu novo documentário vai ser sobre armas. A gente está agora começando a produzir um documentário chamado Armados e Perigosos. A gente teve a felicidade de ganhar o pitching do canal Futura, que a gente começa a produzir já esse semestre. E a ideia é falar sobre o papel da arma. A arma é o nosso personagem central e qual é a relação que esse objeto tem na nossa sociedade, qual é a função dele, para que ele é bom, é ruim, enfim. Vamos fazer vamos passar por esse assunto, sem também tentar convencer ninguém, se tem que desarmar ou não. Abrir discussão. Abrir discussão, entender esse mercado, a indústria de armas, ela serve para proteger ou ela é mais ameaça que proteção? Quem é que ganha com essa situação? Tem alguém que ganha com essa situação, no final das contas? E o direito individual de ter a sua arma? Quer dizer, questões que eu acho que são fundamentais também. Você vê que nos Estados Unidos está na Constituição, né? E é uma coisa terrível, né? Porque você vê os massacres que acontecem, né? Como é que a pessoa compra arma em qualquer lugar. Exato. Uma discussão difícil. Difícil. Mas também estou num outro projeto em paralelo, mas aí mais independente, que a gente vai tocando devagarinho, que é sobre corrupção. É uma coisa que, enfim, agora também está super... Mas sempre volta, né? Claro. Vai, volta. Mas também com o objetivo de trazer mais fundamento nessa discussão. O que é isso? Que fenômeno é esse da corrupção? Então, Rodrigo, meus parabéns. Você está realmente fazendo uma carreira muito bonita. Tenho certeza que uns anos aí eu vou ter um grande cineasta, e não só nos documentários, mas também na ficção. Obrigado. Parabéns, viu?